Cristiano, você acha que o Lula usa bem essas características do PT ali, do embate interno, de muitas vezes divergir dos outros grupos dentro do governo, principalmente do Centrão? O presidente Lula consegue usar a seu favor com maestria e com habilidade política para mostrar que, poxa, o problema não sou eu que penso assim, muito embora por vezes ele pense como o PT, mas ele acaba atribuindo a responsabilidade por alguma decisão política no seu governo à posição do partido? Bom, Caio, eu já ouvi também relatos em Brasília, né, de que o Lula talvez tivesse mais paciência de fazer isso antes. Hoje parece que ele está menos paciente e menos disposto também a fazer isso. Talvez por uma agenda até que ele tenha se dedicado mais à internacional, né? Ele tem tido pretensões, vamos dizer assim, fora do país, com G20, temas sobre guerra da Ucrânia, com a Rússia, enfim. Então ele tem dado muito esse destaque, já está fazendo proximamente aí uma nova viagem internacional, né? Então, há que se fale também que o Lula não está tão envolvido nessa agenda interna. Mas sim, o Lula ele carrega uma característica do primeiro mandato de qualquer forma, que colocar, ter visões diferentes da equipe, para ele sempre arbitrar no meio termo, né? Então, uma certa vez a gente fez um evento até com o ministro e ele, na época, ele dizia que estava se discutindo qual que seria a meta de inflação que o Conselho Monetário Nacional ia discutir naquele ano, lá no primeiro mandato do Lula ainda, né? E aí, o Banco Central do Meirelles defendendo 4%, baixar, portanto, uma ala defendendo 4,5%. E aí o Lula, por que a gente não faz, então, 4,25%? Porque aí fica... E eu sempre achei que essas metas fossem definidas com um critério muito mais rigoroso. Econometria, né? Com cálculos, enfim. Mas aí o Lula sempre vai nesse meio termo. Essa postura, a gente viu embates nessa direção também, envolvendo, na época, né, o Ministério do Meio Ambiente com outras pastas. Agora mesmo a gente está vendo essa questão de decisão sobre a Petrobras explorar ou não petróleo lá na região do Amazonas. Então, o Lula vai incentivando esse tipo de coisa para que ele decida pelo meio termo e dizer... E aí, o meio termo agrada a um lado e agrada ao outro. E nisso ele vai governando e atuando. Então, sim, o Lula estimula esse tipo de coisa e isso tem feito com que ele acabe optando por uma posição mais até ao centro, né? Fernando Henrique, quando ele foi presidente da República, quando a gente olha a base dele, o Fernando Henrique tinha 5 partidos, e esses 5 partidos, eles eram muito mais de direita e de centro, então era um governo mais ali de centro-direita e tudo mais. Só que com a fragmentação, e esses 5 partidos, eles tinham uma maioria expressiva da Câmara e do Senado. Era 370 votos na Câmara, cerca de 65 votos no Senado. Hoje, esses partidos, para você ter essa mesma quantidade de votos, você precisa ter 15 partidos na sua base. E você precisa ter partidos de centro, de direita, de esquerda, para você ter essa maioria. Então, a resultante disso acaba sendo decisões mais ao centro. Então, alinhada também com essa representatividade que a gente vê na equipe ministerial, e aí vai balizando também as decisões do Lula. Vamos pelo meio, que acaba agradando a todos.